Nós estamos ao vivo com Eduardo Talhaferro, que é um perito computacional, documentoscópico, grafotécnico, especialista em inteligência artificial, fake news, eleições, cybercrimes, ex-assessor-chefe da AEED, da presidência do Tribunal Superior Eleitoral e coordenador do Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor Talhaferro, se essas ameaças... Que tipo de ameaça que o senhor recebia? O senhor e sua equipe? As agressões, as ameaças de exoneração da equipe, a pressão. Acho que hoje foi vazado aí um áudio onde o próprio juiz auxiliar, o juiz instrutor, na verdade, ele narra ali como era o trabalho, como ele se sentia em relação ao trabalho. Ou seja, isso tudo a gente sofria de pressão. E vendo a forma como as outras pessoas eram punidas, pessoas que eu digo, os perseguidos, então você fica receoso. E é aquilo que eu volto a dizer, eu pedi a exoneração 7 ou 8 vezes. Foi rasgada. Falei, então eu não tenho como sair daqui tão cedo. Então a gente acaba não tendo outra opção a não ser fazer o trabalho que é pedido. Mesmo porque a gente tem família, tem filhos, e os filhos nossos a gente tem que preservar. Então, diante da forma de agir monstruosa que eu via, só tinha uma forma de eu agir, que era fazer o trabalho da maneira menos punitiva possível, ou seja, poupando o máximo de pessoas que eu conseguia poupar e seguindo o que ele pedia, entendeu? Eu vou subir daqui a pouco na rede social a reclamação feita por áudio pelo juiz Ayrton Vieira, que é o juiz ao qual você se refere, que auxiliou o senhor ministro Alexandre de Moraes entre 2018 e março de 2025, quando ele relata as pressões sofridas no período em que serviu o gabinete. E aí, o importante desta entrevista é exatamente deixar claro que o universo jurídico não pode recepcionar pressão a quem quer que seja que exerce o trabalho de coletar o conteúdo probatório, que exerce a função de instrumentalizar o que se chama um processo judicial. Na medida em que um processo judicial ele é instrumentalizado pela coerção, pelo medo, pela pressão, ele deixou de ser um processo judicial que busca exercitar a sagrada missão da justiça. E a grande pergunta que eu faço agora para o senhor Eduardo Talhaferro, é o seguinte: como é que nós, brasileiros, porque o senhor relata e é impossível ouvir e testemunhar o seu relato e deixar de imaginar que o pleito de 2022 foi um pleito conspurcado, foi um pleito que teve vícios de construção, vícios de conduta e outros vícios que em qualquer sociedade moderna, adequada e com uma legislação obedecida, né, esse pleito seria evidentemente passível de anulação. Nós estamos frente ao início de um pleito em 26. Eu não sei se o senhor estará no Brasil ou não, se o senhor já terá resgatado ou não sua cidadania. Mas o mais importante, o grande serviço que eu acho que nós podemos prestar agora: o que o senhor acha que tem que acontecer daqui para frente nesse país para que mais Eduardos, seja o senhor ou o Eduardo que está nos Estados Unidos, que é o outro Eduardo não menos importante, que é o Eduardo Bolsonaro, deixem de ser exilados da sua pátria, deixem de sofrer o processo de persecução que sofrem? O que o senhor acha que é importante para o que deverá acontecer na frente, senhor Eduardo Talhaferro? Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal tem um poder ilimitado. Ele faz o que quer, da forma que quer e como quer. E ninguém consegue regular, fiscalizar isso. Os órgãos, né, as instituições que deveriam fiscalizar não estão fiscalizando, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o Senado, que teria a forma de punir, a forma de agir. Então, aos meus olhos, deveria se ter menos poder, um poder limitado, um poder mais definido,
do que pode ou não pode um ministro, principalmente nas decisões monocráticas, que é a forma que ele age. Acabar com essa história de se ter em seu gabinete processos físicos, os quais podem ser manipulados e usados, engavetados, para que seus opositores, os seus inimigos, sejam ameaçados, então acabar com essa história de processo físico, ser totalmente digital. O país inteiro é digital, porque só o Supremo Tribunal Federal ainda tem processos físicos, em especial no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então muita coisa deveria mudar. O povo também deveria ter um pouco mais de consciência no seu voto, analisar o seu candidato, ver, lembrar do passado, porque o povo, infelizmente, nesse ponto tem uma memória muito curta, o povo confunde política com futebol. O futebol, ele acontece no final de semana ou num dia, tem-se a jogada lá, cada um faz seu churrasco e acabou. A política, ela nos traz problemas, se for feita de forma errada, por pelo menos 4 anos. Então o povo também precisa ter um pouco mais de consciência. Então, aos meus olhos, muita coisa deve se mudar no país. Reduzir o poder do judiciário em termos de STF, TSE, e o povo ser um pouco mais educado com relação à política. Eu queria te pedir agora o seguinte: eu tenho histórico na minha vida quando faço entrevista, quando falo com as pessoas, e no meu histórico, a mim me importa ouvir do meu entrevistado o que ele vai na alma, o que ele vai no coração, o seu sentimento, a sua saudade da sua terra natal, a sua saudade da sua garoa, do seu café quente, do seu passeio na sua quadra em São Paulo, a sua saudade dos demais talha-ferro, a sua saudade das suas filhas, a sua saudade, sabe do que, talha-ferro? Do pastel da feira. Muita Que tal? saudade, porque aqui não tem isso. Eu sei. Abra seu coração e fale com o Brasil. Na verdade, eu gostaria muitas vezes, de dormir e acordar como se tudo isso fosse um sonho e nada disso tivesse acontecido. Eu queria poder voltar a caminhar tranquilo pelas ruas, a passear com as minhas filhas numa praia, num litoral, a poder ir em um restaurante em paz. Ou seja, eu queria voltar a ser o Eduardo lá atrás, talha-ferro, um simples perito que ninguém conhecia, que fazia seu trabalho, que era feliz e tinha uma vida de fato real. Não ser esse Eduardo que está aqui hoje. Todo mundo vai falar, está na Itália, está na Itália. Não, eu estou aqui, mas com o meu coração, com a minha mente, com a minha alma, nesse país maravilhoso chamado Brasil. Queria que tudo isso fosse diferente, que fosse, não vou nem falar um pesadelo, porque hoje é um pesadelo, eu queria que fosse somente um sonho. Você tem religião? Sim, sou católico. Você acredita em perdão? Sim, óbvio. Você perdoaria os seus algozes? Sim, todos são dignos de perdão. Apesar de tudo que eles fizeram e que estão fazendo, a única pessoa aí que pode punir está lá em cima, é Deus. Não sou eu que vou punir, só estou trazendo a verdade para o povo. Bem-aventurados os que têm o sentimento de perdão. Qual é a pergunta? O que mais vem pela frente? Uma pergunta relevante que eu não ia fazer e ia terminar. Vem mais coisa pela frente? Você vai falar com mais gente? O que se espera daqui para frente? Bom, todo o material produzido nas eleições de 2022 até maio de 2023, eles ficaram armazenados comigo em um local muito seguro e eles foram disponibilizados para uma emissora de repercussão internacional. O material já foi analisado, já foi comprovado que é um material verídico, que partiu de fato do meu telefone, que não tem qualquer tipo de manipulação. E eu estou somente aguardando agora a data do agendamento da entrevista, né? Para que a gente possa colocar todas as denúncias, inclusive as mais graves das que já apareceram, a conhecimento do povo brasileiro. Muito bem, quero te pedir então uma gentileza. Eu sei que isso decorreu de uma composição que importa, inclusive, na sua própria segurança. Todavia, eu quero lhe pedir
que imediatamente após essa divulgação você se dispõe a falar de novo conosco. É possível? Com certeza, com certeza. Estou sempre à disposição. Terminando o que disse anteriormente, então, eu quero dizer que no Sermão da Montanha, você ouve que bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os probos, os corretos e os honestos, porque deles será o reino dos céus. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. Receba dos grupos que eu aqui represento o nosso agradecimento, o nosso respeito, o respeito, Rafa, do Henrique e meu especialmente, porque somos a equipe que compõe esse programa, respeito do Grupo Mercosul, respeito da Estúdio, que é lá de Cascavel, e para os nossos ouvintes fica o compromisso aqui do Eduardo Talhaferro, que imediatamente após esse material seja colocado no ar pela empresa internacional que o fará, nós voltaremos a falar. Muito obrigado, durma em paz, muito boa noite, e amanhã, no seu café da manhã, tome seu café e coma uma metzaluna e pense em mim. Muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder levar para o seu público a verdade e trazer esclarecimento para que todos possam saber de fato do que aconteceu, como aconteceu, e façam aí a sua manifestação, que cobre dos seus políticos e dos seus eleitos uma posição, que cobrem um impeachment, que não desistam nunca e sempre nunca se esqueçam que a política ela modifica a vida das pessoas, ela age diretamente. Então, que cada um pense muito bem no seu voto no momento das eleições que estão chegando. Muito obrigado e eu estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, Boa Eduardo. noite. Valeu. Obrigado, um abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Esse, então, o Eduardo Talhaferro conversou conosco aqui, uma entrevista inédita no Paraná. Pela primeira vez, ele fala com uma emissora do estado do Paraná, a Mercosul FM, e também a Estúdio de Cascavel. Então, muito obrigado ao Eduardo Talhaferro, mais uma vez, que nos concedeu essa entrevista. Ele que era ex-assessor no TSE, no tempo em que Alexandre de Moraes era presidente da corte. É isso, né, Eugê? Obrigado, Eduardo. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Valeu. Daí, doutor. Queria agradecer aos mais de 500 espectadores simultâneos que estivemos aqui no YouTube e também a todo o pessoal das rádios Mercosul, em Curitiba, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul, e também na Rádio Estúdio de Cascavel. Uma audiência sensacional. E para quem chegou atrasado, está chegando agora no fim do programa, essa entrevista estará disponível. Já está disponível no YouTube, inclusive. Quem quiser assisti-la estará no YouTube do Ogier, @ogiebook, OGIRBUCHI, e também em todas as redes sociais do Ogier. Eu vou fazer 3 cortes dessa entrevista, Ogier. Vou separar em 3 e vou colocar os vídeos separados na sua página do YouTube e também no Instagram, para o pessoal poder assistir na sequência. Isso vai demorar um pouquinho de tempo, é claro, mas até amanhã pela manhã ela estará disponível. Agradecer a todos que estão conosco online ainda e pedir para se inscrever no seu canal, porque essa é apenas a primeira de várias entrevistas que estamos fazendo com relação a todo esse assunto. O próximo vai ser o Eduardo, viu? Outro Eduardo. Nós estamos gestionando com o senhor Eduardo Bolsonaro para que também nos dê uma entrevista exclusiva e que possamos contar aquilo que está acontecendo nesse país com a visão daqueles que estão vivenciando os fatos. O senhor Eduardo Talhaferro falou o que quis falar aqui. Falou do seu coração, da forma como quis expressar aquilo que sentia. E eu quero dizer para vocês o seguinte: por mais experiência que um homem possa ter na comunicação, que é o meu caso. Bastante, hein? Não é? Que é o meu caso, obviamente, uma entrevista deste quilate nos dá bastante emoção. Por quê? Porque o que me importa é o que o senhor Eduardo Talhaferro disse.
e disse claramente o seguinte: por favor, prestem atenção na política. Por favor, pensem no que está envolvido com seu voto. O senhor Eduardo Talhaferro vivencia hoje uma situação pessoal muito difícil. Porém, 30 milhões de brasileiros deixaram de votar em 2022. O pleito foi decidido em favor do inepto, que aí está na presidência da República, por 2 milhões de votos. E também, como ficou claro no decorrer da entrevista, pelo maniqueísmo da Corte, pela interferência da Corte, pela forma como o pleito foi gerenciado, porque um tribunal, ele gerencia um pleito. É importante que a nossa audiência entenda o que foi dito aqui. É importante que reveja a entrevista. É importante que sopese as palavras que foram colocadas. Porque o ineditismo e a forma da entrevista, evidentemente, causa nas pessoas um envolvimento emocional. Eu peço que a audiência separe o envolvimento emocional e tenha racionalidade numa segunda oitiva para ouvir. O pleito é fundamental. E vocês, 30 milhões de brasileiros que não votaram em 2022, vocês que foram para a praia, vocês que de alguma maneira deixaram de cumprir a sua missão para com a pátria, vocês são os responsáveis por todo o descalabro que aí está. Portanto, se esse programa tem alguma importância, se o sofrimento que esse rapaz está enfrentando agora, que o Eduardo Bolsonaro enfrenta e que outros tantos enfrentam, inclusive o senhor ex-presidente da República, que tem que pedir licença para fazer um exame médico e ainda, quando volta do exame, é obrigado a dizer: ó, o exame tem o resultado tal, como se ele fosse um menino de escola de 5ª série. Isso, minha gente, tem que ser pesado. E é essa a mensagem que fica deste programa e desse comunicador para o ano de 2026. Não se engane pelas prebendas de políticos que aparecem na hora da eleição para lhes dar vantagens e que tais. Pense no Brasil, pense nos seus estados, pense nas suas cidades e, sobretudo, pense nas suas famílias. Muitíssimo obrigado e muito boa noite. Você ouviu na Mercosul FM, direto ao